Olá, boa tarde a todos, bom dia. É com imenso prazer e satisfação, qual, de alguma maneira, dou a minha contribuição para o meu país e neste vídeo específico para que possamos estudar, analisar as Sagradas Escrituras e assim relatar somente o que está escrito, sem, eu creio, na interpretação de que ela própria nos dá. Eu não preciso ter uma visão interpretativa da mesma, né? Ela mesma ela interpreta-se por si só. Então, o assunto hoje, o qual vou explanar hoje, é a respeito de um assunto bastante recorrente no dia a dia, né? Nas redes sociais, enfim, faz parte do dia a dia de cada um de nós, que é o presente momento ao qual nós estamos vivendo, chamado princípio das dores, que está lá em Mateus 24, e no versículo 11 nos relata que o mestre dos mestres relata-nos que levanta-se-iam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, nos dá uma ideia sobre o seu caráter, suas obras e o seu justo castigo, né? O caráter e as obras dos mesmos dos falsos profetas, né? O qual está escrito em 2 Pedro capítulo 2, que são dissimulados. Eles são movidos por avareza, isso todo mundo sabe, até as pessoas mais leigas, vamos dizer, um conhecimento mais superficial da palavra da Sagrada Escritura, sabe que eles são movidos por avareza, né? Está escrito também que farão de comércio de vós com palavras fictícias. Ou seja, as fictícias são palavras sem que há fingimento, ilusórias, enganosas, aparente. Eles têm também umas características deles é que eles têm os olhos cheios de adultério, né? Insaciáveis no pecado, e que têm o coração exercitado na avareza. E são insaciáveis no pecado, e engordam almas inconstantes, proferem palavras jactanciosas de vaidade. Vaidade que está escrito nas Sagradas Escrituras, segundo eu já pude pesquisar e estudar, não é o ato, o fato da pessoa se arrumar, como muitos dizem, relacionado a vestimento, ligado à estética, sendo cheirosa, arrumado, enfim. A vaidade está escrito, registrado nas Sagradas Escrituras, da palavra hebraica Hevel, se não me engano a pronúncia correta é essa, não sei, mas creio que não, que significa sopro, vento, vazio, algo efêmero, vacuidade, ilusão. Então, é vaidade, as palavras jactanciosas, arrogância e vaidade no sentido que são palavras vazias, de vacuidade, né? Ilusórias, palavras vãs, sem fundamento. Qual é o fundamento? As sagradas escrituras, a sã doutrina. E continuando sobre o caráter e as obras, eles proferem palavras jactanciosas, né? Já repeti, né? De vaidade, e engordam com paixões carnais, e por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, 14, 15, e que o vencido fica sendo escravo do vencedor. E o justo castigo dos mesmos é que também no mesmo livro, 2 Pedro, capítulo 2, o justo castigo deles são
Para eles, o juízo lavrado há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Mais especificamente, para eles estão reservados a negridão das trevas. É visto que em toda a história do povo de Deus aqui na terra, desde o Antigo Testamento, sempre houve falsos profetas. Não é diferente dos tempos de hoje. Sempre houve. Se você for ler do Antigo Testamento até o Novo, sempre há a presença dos falsos profetas, né? Está escrito em Apocalipse 1, 8 e 18, né? O próprio Cristo, na visão dada ao arrebatamento ao apóstolo João, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Está escrito em Mateus 24, 35. O Mestre dos Mestres nos advertiu quando andou aqui na terra sobre o inferno, o céu e os falsos profetas. É o próprio Cristo, né? No livro de Mateus, né? Capítulo 24, é que nos adverte, né? Sobre a existência dos falsos profetas, sobre a existência do inferno e do céu. Em Apocalipse 22, 13, ele afirma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Comum as pessoas, quando entram no contexto do assunto no tema dos falsos profetas, é comum irarmos por conta das apostasias, mas o Senhor tem controle de tudo. Está tudo registrado, está tudo nas Sagradas Escrituras. Em 1 Tiago, capítulo 1, está escrito que na ira do homem não produz a justiça de Deus. Em Isaías 64, 6, também está escrito que todos nós somos imundos e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, né? Em livro de Mateus capítulo 7 e versículo 16, né? Está escrito que pelo fruto os conhecereis. É assim que conhecemos os que são de Cristo ou que não são, assim os ímpios também conhecem. É rápido para apontá-los. Esse não é crente, porque eles, de alguma maneira, eles sabem, né? De uma maneira superficial, mas eles sabem, eles identificam somente para condenar. Mas eles conseguem sim fazer essa análise, interpretar, né? E não há análise mais exata, mais perfeita, digamos assim, do que as Sagradas Escrituras. Por isso que temos que ter sempre a necessidade de meditarmos nela, pedir o direcionamento do Espírito Santo, que como está escrito em Isaías 55, 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Por quê? Porque Deus é Espírito, está escrito em João 4:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24, né? Lá em Gênesis capítulo 6, 3, nos afirma, após a queda do homem, que o homem, após a queda, tornou-se carnal, né? Em 1 Coríntios 2,16, nos dá a ideia de que há dois tipos de homem: o homem natural, o homem carnal, e o homem espiritual. 1 Coríntios 2,16. Pois todo aquele que não vive e não pratica a justiça
a verdade, a paz, que é o mandamento, amar a Deus e ao próximo. Lembrando que amar é obedecer, escrito em João 14:21, né? A justiça, a verdade e a paz é o mandamento em si. E só efetivamente ao praticarmos o mandamento, crucificando a carne, né, estaremos em Cristo. A maneira efetiva de vivermos o mandamento, né? De bem claro sobre o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal, enfim. Efésios 5:13 nos dá a ideia que os que vivem as concupiscências estão em trevas. Darmos os exemplos de concupiscência, alguns, e logo após, criando o texto, você vê que estão em trevas, né? Em 1 João 3, a partir do versículo 10, do versículo 7, dá também alguns exemplos, né? Fala sobre algumas concupiscências da carne e declara que os que vivem assim são filhos do diabo, né? Em 1 João 4, quando se cita as escrituras, né? Geralmente em torno de debates e inclui filosofia, antropologia, psicologia, todo tipo de filosofia e conceito de sabedoria humana é incluído para querer simplesmente revogar algo que está sendo escrito e de uma maneira hábil e aparentemente e engenhosamente boa. Eles conseguem driblar alguma maneira argumentativa relacionada mais especificamente às concupiscências da carne, dizendo não é bem assim para após legalizar a mesma, né? Então, em 1 João capítulo 4, afirma que eles procedem do mundo e falam da parte do mundo, e o mundo os ouve, né? Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, já nos afirma que haveria tempo, né, que não suportarão a sã doutrina. Nós vivemos esses dias, né? E que muitos cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou concupiscências, ou paixões da carne, seus prazeres carnais. É o que as pessoas procuram, né? Mestres se cercam de mestres porque não suportam a sua doutrina e cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças e suas paixões, né? E para que devemos afirmar e temos o id e de pregar e evangelizar, porque ninguém vai herdar o reino de graça ou sendo membro de uma instituição ou de qualquer que seja a placa. Temos que pregar, trabalhar para o Senhor para poder termos direito, recebermos os galardões no tribunal de Cristo, recebermos nossa coroa, né, fitada, né, com todo tipo de pedras, né, simbolizando as obras, né, obras essas que são o viver para Cristo, viver para Deus, assim como Cristo viveu, né, é uma vida espiritual voltada para evangelizar, fazer a vontade do Pai, porque o mundo jaz em trevas, o fim se aproxima. Não sabemos a data, mas temos os sinais acontecendo a cada dia. Primeiro João, capítulo 12, 48, 16, João 16, 8, afirma que o Espírito é que convence o homem que veio para convencer o homem do mundo, do pecado, né?
O nosso trabalho é somente semear, visto que as pessoas querem convencer. Se o poder de Deus, o próprio Espírito Santo não convencer alguém, não é eu ou alguém que vai convencer. Nós estamos aqui para convencer ninguém. Estamos aqui para doutrinar, ensinar, que é nada mais. Doutrinar é ensinar, né, a palavra. E os ouvintes têm que pegar a mesma palavra, a mesma mensagem, pegar as referências bíblicas e analisar. Não fazer o juízo, que temos que julgar as profecias, não os profetas, sendo que as profecias estão escritas, é a palavra de Deus, né? É o cano que foi fechado aí, a maior a maior da profecia é a Bíblia Sagrada. Então, em João 12:48, afirma que quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra, essa o julgará no último dia. Não há necessidade de eu estar com debates em redes ou questões filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas. Não. A palavra é que vai julgar. Lá, a palavra, a sã doutrina. Quero frisar, destacar em 2 Timóteo que haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. E muitos cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Né? Diz que está escrito também, há uma ligação com o que está escrito aqui no versículo, no capítulo 2, né? 2 Pedro, né? No qual ele engordam almas inconstantes, né? Os falsos profetas, eles engordam almas inconstantes que têm o coração exercitado na avareza, né? Assim como os mesmos têm o coração exercitado na avareza, os que o seguem, e por várias outras concupiscências e cobiças e paixões da carne, né? Que eles proferem palavras jactanciosas de vaidade e engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir, os que andam no erro. Né? Tem um assunto bastante específico relacionado a muitos classificam como usos e costumes. A Bíblia só fala de um homem carnal e um homem espiritual. Então, eles, para valendar de uma maneira hábil, né, e fazendo uso da sabedoria humana, levantaram essa, vamos dizer assim, essa tese, né, de que dos usos e costumes, sendo que todo homem se tornou carnal, o mesmo usos e costumes que eles acusam outros que praticam, os mesmos fazem, porque todos estão debaixo de carnalidade. Toda cultura faz-se uso de usos e costumes. Cada cultura tem no mundo todo aspectos que ligam-se uns aos outros, mas também aspectos que separam, né? Que especifica cada cultura em si. Então, todos nós estamos debaixo da carnalidade. Então, como está escrito, os corações, né, dos falsos profetas estão cheios os olhos estão cheios de adultérios, né? Os mais justos, né, vamos dizer, entre aspas, aceitam sim
as esposas. Sabemos que no Brasil, a nossa cultura, o nosso uso e costume é da sexualidade, da sensualidade, da erotização, digamos assim, do modo de vestir. Inclusive, dentro das ditas congregações, né, vemos todas, não especificando nenhuma, aqui o mundo entrou dentro das congregações, vemos os usos e costumes brasileiro, nosso, nacional, da sensualidade, da lascívia, da sexualidade em si, né? Do apelo sexual, vamos assim dizer, né? Das vestimentas rentes coladas ao corpo, vestidos longos, mas extremamente colados, né? Ao qual torneu os belos corpos, né? As pernas, coxas, glúteos, alguns também são vestidos curtos, ao qual deixam também, além de ser curto também, tem uns que são folgados, são colados, deixam os corpos em evidência, e isso é o uso e costume do brasileiro, uma cultura erotizada, sensualizada, cultura da prática carnal da lascívia. Ao meu ver, vendo as Sagradas Escrituras, aquele que condena que tentam desclassificar algumas a sã doutrina, e diz que os usos e costumes, o mesmo, e volta a estaca zero, que o mesmo está também fazendo, estão liberando os costumes, os seus olhos cheios de adultério. É lógico que o homem é bonito, uma mulher, e é ainda dentro falando da lascívia, né? Tem a questão das unhas pintadas, batons, pós. É fato que isso potencializa, e é fato que isso valoriza a beleza feminina. É lógico, eu não sou cego, mas o problema é que isso é alimentando a concupiscência da carne. O problema não é o pó, o problema não é o esmalte, não é a vestimenta, não é o... Sim, eu sou hipócrita ao ponto de dizer e negar que sim, valoriza a beleza feminina, potencializa sim, fica bonito, fica. O problema é que está se alimentando a carne através da lascívia. E esse ponto é quem condena e diz que critica a questão dos usos e costumes, o mesmo estão usando, fazendo uso e liberando o uso e costume da cultura brasileira, que é a cultura da sensualidade, da sexualidade, né? da, da, das, das, da lascívia. Esse é o fato, e para mim isso volta a estaca zero, e para mim isso não tem, continua, são apenas filosofias humanas, são posições hábeis, são o uso hábil de filosofia, de conceitos, da inteligência humana para legalizar a carnalidade, a concupiscência, o alimento das paixões da carne. A Bíblia também chama de cobiça, né? Então, que possamos meditar na palavra. Não sou contra quem usa, quem quer usar que usa. Repito, fica bonito, potencializa a beleza feminina, sim, mas o problema é que alimenta-se a carne, ao qual nós devemos sim crucificar, né? Claro que a lascívia significa a, a sensualidade exagerada,
a mulher em si, por mais que ela esteja com aquele, não sei se é burca o nome, não me falta a memória, os árabes usam, né? Começa a ficar com os olhos lá de fora. Até isso, se você olhar, você vê que a mulher é bonita, e se ela for bela, vai dar aquela atração, vai chamar a sua atenção, porque o homem foi feito para a mulher. Você vê que a pessoa é bonita, não vai chamar a sua atenção não no sentido sexual, mas no sentido da beleza da mulher. Você vai achar aquela mulher bonita, vai te atrair sim. E o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Então a sensualidade exagerada é que a Bíblia condena, né? Que é a lascívia, né? Que querendo ou não, a mulher ela sempre vai ser sensual para o homem. Por mais que ela esteja de um padrão, por mais que ela esteja com roupas que não estejam marcando o seu corpo, você vê que aquela mulher é bonita. Mas por mais que ela use batom, não use qualquer material que vai potencializar ali, digamos assim, a sua beleza, é bonita sim aos olhos, porque assim que Deus fez, a mulher tem uma beleza encantadora, ela é bonita por natureza, ela atrai o homem. Não, não estou me referindo aqui ao sentido, no sentido sexual, lógico, né? Sentido só estético da beleza feminina. Então, faço de tudo para viver essa doutrina, mas não sou contra quem usa, quem quiser usar que usa. Quem vai nos julgar é a Sagrada Escritura, vai julgar cada um. E porque todo dia temos debates que falam, nada falam, não chegam, não, são poucos objetivos. E a palavra de Deus ela é objetiva, ela é reta, ela é simples, ela é direta, não dá rodeios. Mas, voltando a repetir, não sou extremista, não condeno, ao contrário, sim, é perceptível aos meus olhos de qualquer pessoa que uma mulher bem, vamos supor, fazendo uso da lascívia, vamos dizer, da sensualidade, mesmo as que estão com os corpos ali, vestidos longos, mas todos em evidência, unhas feitas, longas, comprido, batom, tudo, enfim, potencializa a beleza feminina. É lógico que potencializa. É bonito aos olhos, carnalmente olhando aos olhos, sim, é bonito. O problema é que alimenta a carne. E a carne a qual nós devemos crucificá-la. É escrito em Gálatas que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. É impossível você não ter uma sensualidade zero. Isso é impossível. Querendo ou não, a mulher sempre vai ter uma sensualidade. A sensualidade exagerada, que é o significado da palavra sensual, sim, condenável. Uma mulher, sim, tem que se cuidar, tem que estar bonita, tem que mais natural possível, mas tem que sim se cuidar, shampoo, enfim. E a lascívia também não é só questão de mulher, é questão de homem. As roupas, as bermudas hoje estão na metade da coxa, camisetinha coladinha. Penso no rapaz que tem o corpo torneado, físico bom, né? De aparência agradável, né? De shortinho na metade da coxa, camisetinha, né? O físico em dia, vai ser o que? Algo sensual para a mulher. Hoje usam as calças, vêm já de fábrica, já no modelo, já para tornear na nossa perna. Eu como homem falando, fica com um bumbum bem calça bem coladinha, valoriza a bunda, as pernas e tal. Então a lascívia em si não é só para a mulher, para homens também. Homens de camisetinha curtinha, maiador, físico em dia, né? Shortinho curtinho, calça coladinha, camisa bem justinha no corpo,
causa o poder da lascívia também nas mulheres, porque o um foi feito para o outro. E assim, vestimentas e outros incrementos, né? Perfume, entendeu? E muitos homens cheios de sobrancelha enfim. A lascívia não é só questão de mulher, também de homem. Deixar isso aí bem claro e é algo que a palavra das cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João, enfim, sempre estão condenando e as concupiscências, as cobiças, né? E da onde vem o pecado, né? O pecado vem da nossa própria cobiça, né? Vem da nossa própria carnalidade, né? A origem do pecado, em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 12, né? Ele vem da nossa própria cobiça, nossa própria carnalidade. Essa é a origem do pecado, né? Cada um venha pegar as referências, venha meditar, analisar, fazer uma análise à luz da palavra. A palavra de Deus é algo que devemos aceitar. Quem não quiser aceitar também, ok. Não é para ser usada como pedra, para ser atirada contra as pessoas. Não, não, não. O amor, sim, ele é ira, Deus é amor, ele é ira, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Mas a palavra de Deus, ela é para aqueles que professam a fé, né? Não para as pessoas que não professam a fé. Então, você que se diz cristão, todos nós devemos meditar, analisarmos, né? Analisai-vos, né? Está escrito, nós devemos fazer uma autoanálise de nós mesmos, como a nossa vida como cristão, né? Em toda a palavra, ela nas cartas na carta de Tiago, o apóstolo Paulo, João, ela condena explicitamente a carne, as concupiscências, os prazeres e as cobiças. E mesmo assim, você a condenando e lutando contra ela todo dia, não seremos perfeitos. Só teremos o corpo, só seremos livres totalmente das paixões, das cobiças, dos prazeres carnais quando o corpo, com o arrebatamento e a igreja for arrebatada e receberemos um corpo glorificado. Aí sim estaremos livres para todo sempre do pecado em nossa natureza, é o pecado original escrito lá no livro de Gênesis. Que possamos meditar com seriedade, com simplicidade as santas sagradas escrituras, deixar de lado qualquer viés, qualquer pendência que possa satisfazer a nós ou não, porque o viver para Cristo é você abrir mão de si próprio. Assim como Cristo veio e nos deu o exemplo, viver para Deus era abrir mão de si próprio e aceitar a palavra como ela o é, que é chamada de sã doutrina. Lógico, tem gente que não vai aceitá-la, mas mesmo assim, isso não deve ser motivo para causar tanta divisão, que nem o reino das trevas é dividido em si, mas o povo que se diz de Deus é dividido. Tantas discussões em cima da palavra de Deus, cheio de sabedoria humana, sendo que a palavra ela é superior, ela é espiritual, ela é simples. Espero contribuir de alguma maneira
e que dê tudo certo, que o Espírito Santo possa nos convertermos a cada dia, a cada amanhecer, possamos perseverar até a vinda de volta de Cristo, até o retorno do Pai, até o retorno do Mestre dos Mestres, que assim possamos ser pegos em perseverança, cada amanhecer, e possamos alcançar a coroa da vitória, possamos alcançar a recompensa, que é o reino dos céus, em nome de Jesus.